Mateus, capítulo 1, capítulo 1, a partir do versículo 18. Aqui fala sobre o nascimento de Jesus. E eu quero ler com a igreja, que nos diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E planejando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas, recebe a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Somente até aqui. Outro dia o pastor César ele ministrou sobre José. E naquele mesmo dia ele tinha me avisado que talvez ele não estivesse aqui, que ele precisaria ir para Israel, numa viagem de emergência. E aí eu me preparei para ministrar a palavra do Senhor e com esse tema, a prontidão de José. E aí ele me avisou que ele não ia conseguir ir para Israel, porque estava bloqueado, não podia sair daqui devido à guerra. E ele veio e ministrou sobre José. E eu falei para ele no final do culto, falei: pastor César, como pregar sobre José depois que o senhor pregou sobre José? Que é um desafio, né? E ele falou: mas você iria pregar sobre isso? Eu falei: eu estava preparada para ministrar hoje, se o senhor não viesse, seria sobre esse texto. E esse texto já faz um tempo que está no meu coração. E hoje eu quero falar sobre a prontidão de José. O tema da nossa mensagem é a prontidão de José e a sua importância na história de Jesus. Nós vemos aqui, né, o contexto, onde a gente já conhece, onde a gente já sabe que Maria é agraciada, Maria está gerando o Salvador. E diante desse texto, eu fico olhando e vendo e analisando a vida de José. Porque aqui ele tenta deixar Maria, ele tenta sair, né, não infamar, ele tenta não agitar, não fermentar aquela situação a qual Maria está grávida. E o anjo do Senhor, em sonho, vai falar com José. E o mais interessante, igreja, que eu acho nesse texto é que, ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria. E quando eu vou lendo tudo isso aqui, eu vejo, José foi o pai adotivo de Jesus, uma vez que Deus escolheu sua mulher virgem para que nela fosse gerado o Salvador. Deus, ele não fez essa escolha de forma imprudente. Deus, ao fazer Maria gerar o Salvador, também contava com José. Ele o escolheu. Ele o escolheu. É tanto que a gente vê aqui, preciso no texto, quando planejando ele, eis que um anjo lhe apareceu em sonho. Deus também, quando escolheu Maria para ser aquela que iria gerar o Salvador, também contava com José. Também contava com este homem. Também contava com José para essa criação, para dar continuidade nessa história. Ele era um homem justo. O texto aqui declara, quando a gente estuda o capítulo inteiro, um homem justo. José foi escolhido para ser o pai adotivo de Jesus, justamente para criá-lo segundo a lei, justamente para criar da forma correta, para
para que não tivesse nenhum momento a qual alguém dissesse que teria uma intervenção, teria algo. Não, Deus fez tudo conforme a vontade e o querer dele. E quando eu digo que Deus já contava com José, eu extraio desse contexto duas coisas: um protagonista e um coadjuvante. Protagonista, Maria, que foi escolhida para gerar o Salvador. Coadjuvante, José, para guiar, para cuidar, para ajudar, para verdadeiramente estar andando ao lado de Maria. Protagonista, significado, é um personagem importante, principal de uma história. Coadjuvante, aquele que participa ajudando determinada pessoa na sua função. Aquele que desempenha o papel secundário, contracenando direto ou indiretamente. E foi assim que Deus fez na vida de José. Maria é a protagonista porque ela vai gerar o Salvador. E você, José, vai ser o coadjuvante. Você está na função de cuidar, de ajudar. Você está aqui para conduzir. E eu acho muito interessante, muito lindo, a Bíblia no geral, porque a partir do momento que o anjo se apresenta a Maria, que Deus fala com Maria que ela vai gerar o Salvador, depois o anjo em sonhos aparece a José, e aí quando você vai lendo em todo o contexto da Bíblia, percebe que o Senhor não fala mais com Maria, e agora com José. Deus fala com José. Então, muitas das vezes nós achamos que o papel de protagonista é o importante, como eu disse, é verdade, é o significado, mas o de coadjuvante também é muito importante. Às vezes nós queremos ser o protagonista da nossa história, ou ser o protagonista de algo especial, extraordinário. Ei, meu irmão, minha irmã, Deus usa protagonista, Deus escolhe protagonista para gerar o Salvador, mas Deus também precisa do coadjuvante para seguir a história, para completar a história, para essa jornada. Às vezes nós achamos que nós somos insignificantes, pelo fato de não estarmos num papel de protagonista. Coadjuvante também é importante, é necessário na história. É necessário que haja alguém que esteja do lado ajudando. Alguém que esteja cuidando. E a gente vê aqui que depois que ele descobriu a gravidez milagrosa de Maria, José, a partir do sonho, ele ouvia as instruções do Senhor. Ele ouvia as instruções que era lhe dado. Que ele ia falando, Deus ia falando e ele ia colocando em prática. Deus ia falando, ele não hesitou. Veja que o texto, quando eu termino de ler o 24, diz que, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. José imediatamente ouviu a voz, foi direcionado, recebeu as instruções e ele foi praticar aquilo a qual ele recebeu de instrução. Assim que ele acordou, José fez o que o anjo lhe tinha instruído em sonho. Ele estava pronto para fazer o que Deus lhe chamou para fazer. E a sua história, ela nos inspira a estarmos prontos ao chamado de Deus para as nossas vidas, para nós, para servirmos, para adorá-lo. Como José, devemos agir com prontidão e obediência. E hoje, geralmente, às vezes eu gosto de usar pontos para falar da palavra, e hoje não vai ter pontos. Mas vai ter algo que Deus colocou no meu coração de estar mencionando durante o tempo de mensagem, que é algo muito significativo para mim, e eu espero que o Espírito Santo também faça com que seja significativo para você também. Acorde e vá.
acorde e vá. O que Deus tem te mostrado? O que Deus tem te pedido? Qual é o papel de coadjuvante ou protagonista que Deus te chamou para fazer na história? Ou dentro do propósito a qual nós sabemos que temos aqui na terra? E Ele diz, acorde e vá. Vá fazer aquilo que você ouviu de Deus. Aquilo que você tem ciência e certeza de que é o Senhor que está te chamando para fazer. Reflita, pense. Para o que Deus tem me chamado? Para o que Deus tem me chamado? Faça como José. Acorde e faça. Ah, irmã Silene, mas é o papel de coadjuvante, não importa, ele também é importante. Ele também é muito importante. E quando a gente lê a história, eu acho tão maravilhoso que José ele se prontificou e obedeceu no momento e depois. E depois, a gente vê logo aqui no capítulo 2 a fuga para o Egito. José se prontifica mais uma vez. Mais uma vez. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor, capítulo 2, o versículo 3. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Mais uma vez, José ouvindo a voz e a instrução de Deus. Glória a Deus. É um papel de coadjuvante, mas um papel que Deus fala. Deus começa a ter um relacionamento com José. Deus começa a ter um relacionamento agora não a partir de Maria. Maria foi o momento a qual anunciou que ela geraria o Salvador. Agora o meu negócio é com José. José é contigo. Você não é o protagonista, não é você que vai gerar. Mas eu conto contigo para que a história de Jesus seja feita de uma forma poderosa e precisa aqui na terra. Coisa linda. Que coisa linda, José se prontificando e obedecendo em todos os momentos que o Senhor fala com ele. Mais uma vez, nós vamos mais para frente aqui no 19. Capítulo 2. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo, levanta-te, toma o menino e a sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuram a morte do menino. Então ele se levantou, tomou o menino, a sua mãe, e foi para a terra de Israel. 23. Então chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, que se chamará Nazareno. Oh, aleluia! José, em prontidão a ouvir Deus, a sua voz, e executar aquilo que era necessário para que se cumprisse a promessa sobre o Salvador, sobre o Messias. Como eu disse, nem sempre vamos ser o protagonista da história, como foi Maria. Mas há uma importância muito grande também no papel de coadjuvante. Deus também quer te usar. Deus também quer que você ouça a voz dEle. E às vezes a gente fica se preocupando. Como vai ser? De que forma vai ser? Porque eu não estou com o microfone na mão, porque eu não tenho um cargo, porque eu não exerço uma função na igreja. Ei, não precisa. José era carpinteiro e o anjo falou com ele. E falou, olha, Maria está gerando o Salvador. Abraça, acolhe, não deixa. Continue. José, eu conto com você. Eu conto com a tua prontidão, José,
para a história de Jesus aqui na terra. Ei, igreja, irmão, irmã, Deus pode contar contigo para algo de um propósito maior aqui na terra através da tua vida. Através dele ter te escolhido. Deus te chamou para andar ao lado de quem? Estava falando aqui em quinta-feira quando eu ministrei. Quem estava aqui vai lembrar. Elias queria a morte. Deus tira ele de dentro da caverna, dá ordem para ele. Não permite que ele morra, que ele tenha acesso à morte, porque ele é transladado, ele é arrebatado. E deixou um sucessor na terra. E deixou um sucessor para fazer seguinte a sua história. Eliseu. Então hoje eu faço essa pergunta: Deus te chamou para andar do lado de quem? Se você não é o protagonista e Deus te quer como coadjuvante, Deus te chamou para andar do lado de quem? Quem que você pode olhar, observar? Eu sempre falo isso, eu nunca vou esquecer disso. Da frase que o pastor César disse uma vez e eu peguei para mim. E eu sempre falo, e algumas das meninas que estão aqui, quando conversa comigo, eu sempre falo isso. Procure alguém para você andar junto. O pastor César sempre mencionava a frase: você quer ser crente de verdade? Ande com quem é crente de verdade. Ande com quem é crente de verdade. Quem são as suas companhias? Com quem que você está andando? Quem são as pessoas que estão em tua volta? Alguém que te leva a cada dia mais estar na presença do Senhor? Ou alguém que cada dia mais te distancia da presença do Senhor? Com os papos, com as conversas, com os convites. Existem situações que a gente tem que sair do ambiente. Existem situações que a gente precisa ter prontidão, como teve José. Prontidão de ouvir a voz do Senhor. Prontidão de obedecer à voz do Senhor. E diante disso eu quero citar uma frase que uma vez o pastor César colocou nas redes sociais. Não é dele, é de um escritor. Que na verdade são duas perguntas. Quem estará nas trincheiras ao teu lado? E isso importa? E a resposta: mais do que a própria guerra. Mais do que a própria guerra. Maria tinha José ao seu lado. Maria tinha José ao seu lado, que estava aqui, ouvindo a voz do Senhor. Ouvindo a voz e sendo direcionado, dirigido, instruído pelo Senhor. Que coisa linda e maravilhosa, irmãos, é quando nós deixamos de ouvir, como eu sempre falo isso aqui, as vozes, e passamos a ouvir a voz verdadeira, somente a voz de Deus. Nós cumprimos com o nosso propósito, nós cumprimos com aquilo que Deus nos escolheu para fazer, assim como foi com José, assim como foi na vida de Maria. Quando o Senhor falar com você, fale para Ele: eis-me aqui, Senhor. Eu iniciei a minha oração hoje, antes da ministração, falando que nós possamos dizer: eis-me aqui, com sinceridade, com verdade. Então, quando o Pai te chamar, fale para Ele: eis-me aqui, Senhor. Assim como chamou José em um sonho para uma missão nobre, eu estou aqui para ir aonde quer que tu queiras. Aonde o Senhor quiser me mandar, eu vou. Usa-me, Pai. Que o Santo Espírito do Senhor possa de verdade, igreja, nos tocar através dessa mensagem. E nos ajudar a cumprir, a executar o propósito aqui nessa terra. Irmã Silene, eu nem sei qual que é o meu propósito. Eu nem sei como que vai ser a minha história, eu não sei como que as coisas vão acontecer. Busque ao Senhor. Busque, ore, converse com o Pai. Existe algo que
dentro de você pulsa. Existe algo dentro de você que você ama fazer. De repente esse é o teu propósito. De repente esse é o momento que Deus quer te usar. De repente, você descobre o teu propósito através disso. O que pulsa o teu coração? Irmã Silene, é fazer visita. Comece fazendo visita. Mas eu estou só. Não importa. Comece sozinho. Com certeza Deus levantará alguém para te ajudar, para te acompanhar, assim como falou com José, para que ele fosse pronto, ativo em ajudar e acompanhar Maria no propósito aqui na terra. Comece a fazer. Irmã Silene, evangelizar. Comece no teu trabalho. Comece em algum lugar. Comece na tua família. Irmã Silene, é para pregar. Eu não tenho oportunidade para pregar. Comece a fazer culto lá na sua casa. Comece a falar da palavra de Deus lá na sua casa. Como eu disse, às vezes nós não precisamos do papel de protagonista. Nós não precisamos estar em evidência para fazer aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. Nós só precisamos estar em prontidão e obediência à voz do Senhor. Ele te chamou para quê? E qual é aquilo que Ele está falando para você? O que é? O que está soprando no teu ouvido? Qual é a forma que Deus fala com você? Muitas das vezes nós ouvimos aqui as pessoas falando que através de uma voz, acho que eu estava comentando com alguém ontem sobre isso, que a gente fica perguntando como que Deus fala conosco. Fique em silêncio. Se silencie para ouvir Ele falar. Para ouvir a voz dEle. Você vai saber que é Ele. Verdadeiramente você vai saber que é Ele. Quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós damos atenção à voz de Deus, independente de quem é você na história, nós sabemos o que fazer, como agir. E quando nós ouvimos a voz de Deus, quando Ele se apresenta a nós, aqui a José através de um anjo, eu não sei quais são as suas experiências com Deus. Eu posso falar das minhas experiências, das vezes que Deus fala comigo, de como Ele fala. Às vezes nós queremos que Deus fale de uma forma extraordinária, de uma forma poderosa, e às vezes você vem para o culto esperando que alguém fale diretamente com você, que Deus ponha alguém para pôr a mão na tua cabeça e falar: ei, lá lavando roupa, lavando louça, você mexendo no teu carro, lavando o carro, no teu trabalho, Deus fala com você ali também. Não necessariamente seja através de alguém. Outra coisa, não tem outra. Eu sempre falo, não tem quem não leia isso aqui e não escute a voz de Deus. Não tem como você ler isso aqui e não dizer que Deus não falou com você. Às vezes nós precisamos de evidências, ou queremos evidências para que Deus fale conosco. Meu irmão, abra a Bíblia. Lá na tua casa, começa a orar, começa a falar com Deus, pede para Ele te dar discernimento da palavra, daquilo que você está lendo, você vai ouvir Deus falar com você precisamente. Irmã Silene, Deus não usa pessoas, profeta, profetizou, usa. Quantas vezes Deus já usou na minha vida e se cumpriu, e glória a Deus, e eu louvo a Deus por isso, que Deus continue usando pessoas, mas não tem outro meio de nós termos uma intimidade, de nós conseguirmos ouvir a voz de Deus, se não for buscando na sua palavra, se não for se dispondo como fez José, levantou, acordou e foi fazer aquilo que Deus havia ensinado, instruído, falado. Estamos logo mais entrando em 2025. Deus te chamou para quê? Para mais um ano ficar sem ler a Bíblia? Para mais um ano não se envolver em nada? Para mais um ano dizer que você não consegue ouvir a voz de Deus? Não vai conseguir ouvir a voz de Deus mesmo, se você não tiver prontidão. José, ele tinha uma intenção.
A intenção de José era deixar Maria. O 19 diz: então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E planejando ele isso, eis que um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Glória a Deus. O 21 vem ainda mais dando uma certeza para José, algo assim tão preciso para que ele levantasse e fosse fazer aquilo que verdadeiramente o Senhor estava falando com ele, que diz: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Glória a Deus. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E é aqui que eu quero falar com você, igreja. Deus conosco. Ele é Deus conosco. Jesus está conosco. Por que ter medo? Por que temer? Por que não estar em prontidão e obediência àquilo que Deus tem pedido para você? Irmã Silene, é medo. Eu sempre digo, vai com medo mesmo. Você acha que subir aqui é fácil? Às vezes eu falo para o meu esposo assim, tem muitas pessoas que queria ou deseja estar com o microfone na mão, num palco, pregando. Acredito que como o nosso pastor tem muitos seguidores, muitas pessoas que acompanham ele, talvez tenha pessoas desejosas de um dia estar ao lado dele, de subir aqui e pregar, não sei. Porque para algumas pessoas há uma relevância, mas não é fácil. Não é fácil. E além de não ser fácil, a gente sobe com medo. Aqui eu subo, as meninas até ontem estavam falando, a Leda estava falando para mim que eu não transpareço, que estou nervosa. Mal vocês sabem, as pernas tremendo. E o dia que acabar isso, eu já ouvi isso do pastor Roger, o dia que acabar isso, acabou o meu ministério. Porque aí já é a Silene falando. E não é mais a Silene tendo temor da palavra de Deus, tendo consciência de que é Deus que usa, de que é Deus que faz, de que é Deus que opera, de que é Deus que liberta, que é Deus que cura. Porque não tem nada a ver conosco. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você. E talvez essa mensagem que Deus está dizendo, que não precisa ser protagonista, que você pode ser coadjuvante e fazer parte de uma história, e também ter um propósito aqui na terra, mesmo sendo coadjuvante, é porque Deus está nos tratando, igreja. Às vezes nós esperamos algo extraordinário. Não precisa. Se alguém, uma amiga, um amigo, te convidar para tomar um café, vai. Senta à mesa, escuta, ouve. Eu tenho certeza que você vai estar sendo um instrumento na vida desse irmão, dessa irmã. Eu tenho certeza que através de uma conversa simples, um momento simples, Deus já está te usando, Deus já está te lapidando para o propósito dele aqui na terra. Não precisa ser algo extraordinário. Não precisa o Senhor chegar e dizer que você vai gerar o Salvador. Nós precisamos, na verdade, é ouvir a voz do Salvador. É se prontificar aquilo que Ele quer para nós. Aquilo que verdadeiramente Ele quer que eu e você façamos. Prontidão
estado de quem se acha pronto para fazer determinada coisa, uma boa vontade. Se prontifica. A pergunta é, você está pronto para o seguimento de Jesus? Nós estamos prontas para o seguimento de Jesus? Para seguirmos a Jesus? Nós verdadeiramente estamos de boa vontade, com agilidade, com presteza em fazer a vontade e o querer de Deus? Será que nós se achamos prontos? Se Jesus dissesse agora para nós: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens, como está ali em Marcos capítulo 1, 17 e 18. E eles no mesmo instante deixaram as redes e o seguiram. Igreja, coloca do começo para mim, por favor. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Nessa manhã, é isso que o Senhor está falando para nós. Eu quero fazer de vocês pescadores de homens. Eu quero usar a sua vida para pescar pecadores. Verdadeiramente, igreja, um alerta para nós. Como eu falei, 2025 está chegando. O que você quer fazer? No que você quer se envolver? A partir do que você quer ter uma intimidade e um posicionamento com o Salvador? A partir do que você quer ter um envolvimento, uma intimidade, uma precisão com Ele? Irmã Silene, eu já bolei, eu já planejei, eu já coloquei no papel que esse ano eu vou falar de Jesus no semáforo, no presídio, seja onde for, igreja, seja onde for. Precisamos ter a prontidão de José. Eu não sei, José talvez pensou, eu não sei o que vai dar nisso aí, eu não sei. Mas se eu estou ouvindo a voz do anjo do Senhor dizendo que é para eu abraçar Maria, que é para eu pegar ela como minha esposa, eu vou fazer. Sabe o que é isso? É a convicção de que tem um Deus que fala conosco e nós precisamos estar em obediência àquilo que Ele tem falado para nós. Sabe o que é isso? São servos fiéis. Maria se colocou à disposição do Senhor, se colocou à disposição de Deus. Logo em seguida, José, ouvindo o anjo do Senhor falando que ela estava gerando do Espírito Santo, ele não questionou, ele não perguntou, ele não falou nada. Ele apenas acordou e foi fazer o que foi lhe instruído. Eu já falei aqui uma vez, talvez alguém que esteja aqui não ouviu, ou quem esteja pela internet. Eu vou me emocionar porque, como é vergonhoso Deus falar conosco, Deus querer nos usar e nós não queremos. Como é constrangedor. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei o que você esperou de expectativa, se você entrou com alguma expectativa de alguma palavra. Mas, me recordo, algumas pessoas aqui sabem que eu perdi um bebê quando eu estava com 8 meses de gestação. Os mais novos, os irmãos mais novos não sabem
E eu não vou dar detalhes para não ficar muito comprido aqui. Mas, 2017, esse bebê nasceria em fevereiro de 2017. Em janeiro de 2017, com 8 meses, eu tive pré-eclâmpsia. E ali dentro do hospital eu tive um pico muito alto de pressão, alta, e tive um descolamento de placenta. E para quem não sabe, descolamento de placenta, 30% de descolamento de placenta já é o suficiente para a criança não receber oxigênio e ela vem a óbito. E essa criança veio a óbito dentro do meu ventre. Saí de lá sem meu filho nos braços, era um menino. O Jorginho havia escolhido o nome, Luiz Felipe. E eu saí, até enquanto eu estava dentro daquele hospital, eu só queria ter forças para ajudar o meu esposo e o meu filho, porque a minha preocupação era eles. E eu falava para Deus, Deus, o que eu vou fazer? Me ajuda a ter forças para poder ajudá-los, porque eu, como mãe, já estava sentindo a dor da perda. Eu falei, imagina o meu esposo, o meu filho que tanto queria. O Jorginho sonhava com um irmãozinho. E eu pedia só isso, Senhor, me dá forças. E dentro do período que eu estive dentro do hospital, eu posso dizer que eu me fortaleci de uma força que era falsa, vamos dizer assim, porque por dentro eu estava destruída. E ao voltar para minha casa, aonde toda mãe, quando sai da maternidade, quer colocar o seu filho no berço, quer colocar no quartinho, tem aquele sonho, tudo bonitinho. Eu não tive esse privilégio. Eu não tive isso. Eu voltei com os meus braços vazios. E a partir dali, comecei um questionamento com Deus. Eu dizia para Deus, Deus, por que eu? Por que a minha família? Por que a minha casa? Pai, por que o Senhor fez isso com o meu filho, que queria um irmão? E comecei a questioná-lo. Na época eu tive começo de depressão e síndrome do pânico. O Jorge pegava a chave do carro para sair, eu me desesperava. Parecia que alguém estava me enforcando. E eu não deixava ele sair para trabalhar, eu não conseguia ficar só. E foram dias difíceis, meses difíceis, de questionamento. Eu ficava em casa, eu ia buscar os exames, porque lá dentro do hospital, todos os médicos, a equipe médica veio, falou conosco. Não, olha, eles com muito medo, acho que de processar o hospital, eles trouxeram todos os exames, mostraram que estava tudo normal. E realmente, igreja, estava tudo normal. Eu internei na quarta-feira, entrei com a pressão alta, a médica não deixou eu voltar para casa. Na quinta-feira de manhã, o Jorge me acompanhou numa ultrassom, estava tudo normal, batimentos normal, líquido normal, pressão do cordão umbilical, placenta, estava tudo normal nos exames, exatamente tudo normal. Da quinta para sexta, na madrugada, que ocorreu esse pico de pressão, e as enfermeiras estavam vindo aferir a pressão e ouvir o coração do bebê constantemente, mas entre um intervalo e o outro aconteceu e pronto. Ninguém sabe o que aconteceu de fato, porque eu não passei mal, eu não senti nada. Eu deitei naquele leito de hospital, dormi o restante do tempo que até elas vieram, até vim me acordar para aferir de novo. Um calor em janeiro terrível, não tinha ventilador e eu toda suada, molhada, eu consegui dormir. E acordei com elas me chamando para aferir a pressão e ouvir o coração. Deus é tão maravilhoso que Deus cuidou de mim aí, porque, para quem não sabe, eclâmpsia, ela pode matar os dois. A minha família poderia, naquele dia, enterrar a mãe e o filho. E Deus teve um cuidado tão maravilhoso comigo, que eu não senti nada, eu não vi nada, não sofri nada, não senti absolutamente nada. Só recebi a notícia que o bebê estava em óbito na minha barriga.
E eles trouxeram todos os exames, mostraram, não tinha nada, estava tudo certinho. E eu pegava esses exames em casa e ia procurar alguma coisa. Eu falei, deve ter alguma coisa nesses exames. Eu vou achar alguma coisa que esses médicos erraram, porque não pode ser. Irmãos, eu fiquei por muito tempo e alguns meses assim. Era questionamentos a Deus e orando para que Deus me curasse daquela depressão e daquela síndrome do pânico que tão terrível me tomava. Irmã Silene, Deus respondeu para você como você queria? Não. Não. Foram muitas perguntas, foram muitos questionamentos, foram muitos dias difíceis. E eu estou repetindo aqui algo que eu falei já. Um dia, na sala da casa da missionária Ângela, Deus me respondeu o que eu precisava ouvir. E o que você precisa ouvir nesta manhã. Deus disse para mim que eu podia continuar com os meus questionamentos, com os meus porquês, com as minhas perguntas. E enquanto eu ficasse com esses questionamentos, o meu ministério não ia andar. Não ia para frente, porque eu resolvi paralisar. Não foi Deus, não foi o Senhor, fui eu que resolvi paralisar por causa dos meus questionamentos e por causa das minhas perguntas, porque eu queria saber o porquê. E Deus me respondeu exatamente assim, igreja. E em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo possa trabalhar na sua vida através disso. Deus me respondeu assim, filha, você não precisa de resposta pelos os porquê, para quê. Você só precisa saber de uma coisa, que eu te amo. Olho no olho, Deus usou uma irmã, olho no olho e disse, você só precisa saber de uma coisa, filha, você não precisa saber de mais nada. Você não precisa de respostas, você só precisa saber que eu te amo. Irmãos, e como eu disse para vocês que eu ia me emocionar, porque para mim foi constrangedor de verdade, que o momento que aquela irmã terminou de orar por mim, eu saí, dobrei o meu joelho na cadeira da sala da missionária Ângela e pedi perdão para Deus e chorava como criança, porque eu dizia assim, Deus, se eu falo que Tu és um Deus que tem o controle de todas as coisas, quem sou eu para questionar aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida? Irmãos, não questione. Não faça questionamento, não pergunte o porquê. Eu só sei te dizer uma coisa, que aquela menina que entrou dentro daquela maternidade e saiu uma menina questionando Deus porque não tinha um filho nas mãos, se tornou uma mulher, uma serva de Deus verdadeiramente, porque agora eu sei verdadeiramente quem é o meu Deus. Que verdadeiramente Ele tem o controle de todas as coisas. Não é a partir do meu controle, não é a partir do seu controle, não é a partir de você, é a partir dEle. É a partir dEle, quando Ele falar, ouça a voz, ouça a instrução, faça. Esteja em prontidão e obediência. Nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é perfeito. E eu quero aqui finalizar dizendo que nós estamos falando de José, que foi protagonista e teve uma prontidão na história de Jesus. E o Senhor, diante dessa palavra, Ele falou para mim, eu quero agora compartilhar com você. Ele é o protagonista da nossa história. Jesus Cristo é o protagonista da nossa história. Como eu li aqui no 23, no capítulo 1. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará
E ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus 18:11, porque o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Lucas 2:10-11. Todavia o anjo lhe revelou: não temas, eis que logo trago boas novas e grande alegria, e que são para todas as pessoas. Lucas 19:10, porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. 1 Timóteo 2, versículos 5 e 6, porque é um só mediador, um só Deus, um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. 1 João capítulo 2, versículo 2. E ele é a E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas, mas pelo pecado de todo o mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Igreja, Ele é o nosso protagonista. Jesus é o nosso protagonista. Ele veio aqui na terra e se entregou por nós. Verdadeiramente se entregou pelas nossas vidas. 1 João capítulo 4, versículo 14. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Oh, aleluia. João 3,16, muito conhecido. Deus nos amou de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, não para nos condenar, mas para nos salvar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, igreja, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o nosso protagonista. A história de José e de Maria. Maria protagonista porque gerou o Salvador. José coadjuvante porque ajudou nessa história, porque estava ali na história. E ao finalizar essa história, Jesus nasce como Deus conosco, o significado do seu nome, Deus conosco, para ser o nosso protagonista, para ser aquele que perdoa os nossos pecados, para ser aquele que verdadeiramente se entregou por nossas vidas na cruz do Calvário. Na real, não importa se você é protagonista ou coadjuvante. O que importa é que existe um protagonista maior, que nos conduz, que nos instrui, que nos leva verdadeiramente a sentir a sua presença, a ouvir a sua voz, a ser curado, liberto, transformado, restaurado. Porque a sua palavra diz que Ele veio para nós. Ele veio para os seus que o recusou e Ele nos abraçou. Ele nos deu verdadeiramente aquilo que nós sabemos que é a graça, favor e merecido. Eu não mereço, você não merece, mas mesmo assim, Ele se dispõe a dar ela por nós, a nos agraciar com isso tão poderoso e maravilhoso. Você sabe o que é você olhar para alguém e falar assim: ele não merece, mas mesmo assim eu vou dar. É Jesus, o protagonista da nossa história, dizendo: eu vim para salvar o pecado deles. Eu vim para sará-los. Portanto, diante desse texto, diante dessa mensagem, a prontidão de José na história de Jesus, igreja, o que você pode fazer para aquele que é o protagonista da tua história? Maria foi escolhida para gerar o Salvador. José para ser o seu pai adotivo. Concluir uma história aqui na terra. Hoje, o protagonista da minha e da tua história está perguntando para mim e para você: o que você pode fazer? O que você pode fazer para o protagonista da sua história? E o mais lindo de tudo, que eu sempre falo isso com muita alegria, com amor, com um fervor tão grande. Ele nos conhece em profundidade. Antes de você se formar no ventre da sua mãe. Assim como ele disse para Jeremias:
eu te santifiquei às nações como profeta. Eu não sei verdadeiramente o que Deus deu para você fazer como um propósito aqui na terra, mas Ele te escolheu. Irmã Silene, eu não fui desejado. Eu não fui desejada. A minha mãe tentou me abortar por várias vezes. Não importa. O protagonista da nossa história quis que você nascesse e que você estivesse para cumprir um propósito aqui na terra. E glória a Deus por isso. Glória ao nosso Senhor e Salvador por isso. Glória a Deus. Não importa o que os homens queiram, o que eles querem, o que eles colocam na mente para fazer. O que importa é o protagonista da nossa história quer fazer através de mim e de você. 2025 está chegando aí, eu falei aqui por 2 vezes. Se posicione, se coloque de pé em nome de Jesus. Se posicione e tome posse daquilo que Deus tem para a sua vida como propósito aqui na terra, porque o protagonista te escolheu. Porque Ele te escolheu. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada porque em meio, Senhor, a tantas lutas, em meio a tantas guerras, em meio a tantos abandonos, rejeições, em meio a tantas coisas que cada um dos teus filhos que aqui estão presentes, que estão pela live, enfrentaram, Senhor, as guerras do dia a dia, da sobrevivência nessa terra. Foi através da tua escolha, Senhor. Foi através, Senhor, do Senhor ser o nosso protagonista. Foi através do Senhor se entregar naquela cruz por nossas vidas. Foi através, Senhor, verdadeiramente, Pai, da tua entrega. Foi através do Senhor nos escolher antes mesmo de ser formado no ventre da nossa mãe. O Senhor já havia projetado, planejado o plano para nossas vidas aqui na terra com um propósito, Pai. E só o Senhor sabe o final dessa história, mas para que isso aconteça, eu e os nossos irmãos aqui presentes precisamos verdadeiramente se deixar ser usado, levado, ouvir a tua voz, estar em prontidão, em obediência, e que possamos dizer, como eu disse no início na minha oração: eis-me aqui, Senhor, com sinceridade, verdadeiramente, genuinamente, nos usa, Pai. Nos usa conforme o teu querer e a tua vontade, porque se eu estou aqui, se eu estou respirando, se essa igreja está aqui louvando, adorando, engrandecendo o teu nome, é através do fôlego de vida que o Senhor nos permite, que possamos ser, Senhor, homens e mulheres em prontidão a fazer a tua vontade aqui nessa terra, Pai. Porque o Senhor veio, se entregou por nós naquela cruz, cumpriu com o papel, se tornou o nosso Salvador, e que nós possamos se tornar verdadeiramente filhos de Deus, sendo obedientes e prontos a te seguir, Jesus. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Que enchas cada um dos meus